Mais uma vez, bom dia, amada igreja, amados amigos, visitantes que estão conosco também nesta manhã. Vamos fazer uma oração para iniciar a mensagem. Pai, nós estamos aqui desejosos, Senhor, de ouvir a Tua voz e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos instrua segundo a Tua palavra e que nós compreendamos o Teu falar, que saibamos, Senhor, aprender, absorver tudo isso para que nós pratiquemos aquilo que o Senhor nos ensinar nesta manhã. Oramos no nome santo do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a mensagem desta manhã tem por tema: como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento pessoal com Deus? E hoje nós vamos fazer a exposição, nós vamos acompanhar o conteúdo do Salmo 139. Então, por gentileza, abra o Salmo 139. Salmo 139, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nessa exposição do Salmo 139, eu gostaria de percorrer verso a verso com vocês e compartilhar o conteúdo, esse conteúdo que é tão precioso, ele é tão belo aqui relatado, escrito em poema por Davi, porque o Salmo 139 ele é um dos salmos mais conhecidos do saltério, com uma linguagem poética bem estruturada. E eu gostaria de refletir com vocês sobre o tema que eu disse na abertura da mensagem:
como está o meu relacionamento pessoal com Deus? E de início nós precisamos entender que uma coisa é ter conhecimento sobre Deus. Outra coisa bem diferente é conhecer a Deus ao se relacionar pessoalmente com Ele. Muitos conhecem sobre Deus, poucos têm o privilégio de conhecer Deus se relacionando pessoalmente com Ele. E são coisas bem diferentes. Em outras palavras, nós podemos saber muitas características sobre Deus, por exemplo, dos seus atributos, os seus predicados, as suas qualidades. Deus é Criador dos céus e da terra, Deus é Salvador e a Ele pertence a salvação, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Deus é justo, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Mas ainda que saibamos muito sobre Deus, pode acontecer de não estarmos nos relacionando pessoalmente com este Deus que dizemos que conhecemos. Deus é onisciente, mas para você, Ele sabe todas as coisas mesmo? Deus é onipresente, mas pessoalmente, você crê que Ele está em todos os lugares? E mais do que isso nós vamos ver daqui a pouco. Tem um quê de diferença quando você se relaciona pessoalmente com o Deus que você diz que conhece. Então, o Salmo 139 vai nos apresentar algo muito além de saber sobre Deus. O Salmo 139 é o relato não de alguém que sabe sobre Deus, mas de alguém que pessoalmente se relaciona com o Deus que conhece. Davi, ele relata que o conhecimento teológico que ele tinha não era conhecendo a maravilha de Deus, Deus soberano, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus criador, Deus que é vingador dos que o odeiam, Deus conhecendo, tendo essa teologia no coração, e essa teologia no coração de Davi não fez mal para ele, essa teologia fez bem para ele, porque ao se relacionar com Deus, ele conhece, ele desfruta de Deus, e ele adora a Deus. E adorar a Deus faz muito bem para as criaturas. Sabe por quê? Porque as criaturas foram feitas para adorar a Deus. E você tem o privilégio de conhecer o Deus que você adora e adorar o Deus que você conhece. E fazer isso, conjugando esses dois fatores: conhecimento pessoal para adorá-lo, para desfrutar dele. Inclusive, há um aspecto que é muito belo aqui neste salmo, e eu preciso enfatizar a vocês. Este salmo, ele é um salmo totalmente pessoal, personalizado. Eu não vou falar aqui hoje sobre como Deus é onisciente, onipresente, Ele é criador de todas as coisas, mas de uma forma impessoal, de uma forma não relacional. Preste atenção que esse é o ponto no Salmo 139. É importante sim saber que Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Porém, é mais importante e impactante saber que Ele me conhece. Uma coisa é saber que Deus conhece todas as coisas, outra coisa, e impacta a sua e a minha vida, quando você declara: Ele me conhece. É importante nós sabermos que Deus é onipresente, sim, Ele está em todos os lugares. Porém, é mais importante, mais transformador e impactante saber que Ele está comigo. Deus está em todos os lugares, e Ele está comigo. Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque Davi usa o pronome pessoal aqui na primeira pessoa do singular me, isso na Ara, me na tradução da Ara, 17 vezes. 17 vezes. Quase que a ocorrência de um por verso. 17 vezes o pronome me, fora quando ele disse minha, meu e outras coisas mais, no pronome pessoal, no singular, mostrando esta relação com Deus e de Deus para com Ele. Então perceba o impacto que há em nossas vidas quando nós temos o conhecimento de Deus num relacionamento pessoal com Ele. Vamos estudar então o Salmo 139, e a gente
percebe nitidamente aqui uma divisão que os comentaristas destacam, mas essa divisão parece que foi intencional por parte de Davi. A divisão ela é feita de 6 em 6 versos, são 24 versos, do 1 ao 6, do 7 ao 12, do 13 ao 18 e do 19 ao 24. São 4 partes no Salmo 139, e a primeira parte então eu coloquei como tema, ou como título, Onisciência de Deus, 2 pontos, Deus me conhece. Segunda parte, de 7 a 12, Onipresença de Deus, Deus está comigo. Terceira parte, de 13 a 18, Deus é o Criador, Deus me fez. E a quarta parte, do 19 ao 24, não dá para ficar quieto diante das ofensas contra o meu Deus. Vamos então à primeira parte, do 1 ao 6, Onisciência de Deus, Deus me conhece. Versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi, ele começa esse poema, esse salmo, dirigindo uma oração a quem? A Deus. E ele reconhece que não pessoas, não cônjuge, não seus pais, não, quem sabe, os súditos ali do seu reino, mas ele declara que o Senhor conhece a ele. Senhor sonda a ele. Davi dirige essa palavra ou essa oração ao Senhor. E Senhor, Tu me sondas. Sondar aqui, o verbo sondar é como que cavar, como que cavucar. É tirar lá de dentro, como se Deus tivesse cavucado e extraído tudo sobre a vida de Davi. É cavar o nosso interior. Quando Deus sonda, Ele sabe as minúcias do nosso interior, cavucando, cavando. Mas não que Deus tenha que cavucar ou investigar para conhecer alguma coisa, não. Deus, Ele conhece plenamente todas as coisas antes que as coisas aconteçam. Deus, quando Davi declara que Tu me sondas e me conheces, ele diz que Deus tem um pleno conhecimento das entranhas do ser dele, do nosso ser. Deus conhece o mais íntimo do seu ser, do meu ser. Como eu disse, não é só uma noção de que Deus sabe todas as coisas, não. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, o Senhor não só sabe todas as coisas, o Senhor sabe tudo, absolutamente tudo a meu respeito. Isso impacta a sua vida, isso impacta a minha vida, quando a gente passa a conhecer Deus e a gente passa a se relacionar pessoalmente com Deus, tendo esse conhecimento de que Deus sabe todas as coisas, mas mais do que isso, quando você para e reconhece que Deus me conhece, muita coisa vai mudar dentro de você. Porque muitas vezes nós colocamos reserva, não, Deus conhece todas as coisas, teoricamente, eu já aprendi na EBD com o Rodrigo que Deus é onisciente, ok, mas aí quando você traz para si, Deus me conhece, Ele sabe o que eu estou pensando agora, faz diferença, não faz? É esse impacto que o relacionamento pessoal que nós temos com Deus gera nas nossas vidas. E em seguida aqui ele vai ilustrar de que forma então que Deus sabe tudo sobre mim, tudo sobre você. Versículo 2: sabes quando me assento e quando me levanto. O que quer dizer isso? Aqui, esse trecho poético de Davi é relacionado às nossas atividades, aquilo que nós fazemos, as nossas ações, são as coisas externas, as coisas visíveis que Deus sabe quando me assento, quando me levanto. Deus sabe tudo o que eu faço. Deus sabe aquele gesto que muitas vezes a gente faz figa aqui atrás, Ele está vendo? Deus sabe o que você está fazendo quando ninguém está vendo. Deus não precisa de câmera, de circuito de câmera para ver o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Senhor, o Senhor me conhece. Tudo que eu tenho feito no serviço, na faculdade, lá na escola, no trabalho, na vizinhança, na minha família, no banheiro, tudo que eu tenho feito. A minha vida está patente a Deus. As nossas vidas, nós não conseguimos ter reservas diante de Deus.
O Senhor sabe tudo o que eu faço. De longe penetras os meus pensamentos. Aqui agora é algo invisível, é algo interno. São os meus planos, os meus projetos. Deus sabe o que você pensa, Deus conhece o que eu penso, Deus conhece o meu planejamento. Deus conhece aquilo que eu desejo, aquilo que eu cogito, aquilo que passa pelo meu coração como intenção. Eu não consigo saber a sua intenção, você não consegue saber a minha intenção. Intenção é de foro íntimo, que só Deus conhece, mas Deus conhece a minha intenção, o que eu disse, ou o que eu quis dizer ao dizer algo. Deus conhece a nossa intenção. Deus sabe tudo o que eu faço, tudo o que eu planejo, tudo o que eu cogito. E a expressão aqui, de longe penetras os meus pensamentos, significa que qualquer máscara, qualquer disfarce da minha parte para tentar falsear alguma situação diante de Deus, Deus já penetrou o mais íntimo das minhas intenções. A gente não consegue, diante de Deus, falsear uma realidade. A gente consegue sim, uns para com os outros, não deveríamos, mas a gente consegue falsear uma realidade entre nós. Eu consigo aparentar a vocês uma alegria, não estando alegre. Eu consigo mostrar para vocês uma religiosidade, não sendo santo. Mas diante de Deus, de longe, Deus é Deus de longe, e o profeta diz, Ele é Deus de perto também, ou seja, Ele está dentro de você, Ele conhece o meu interior, de longe, lá de longe, dos céus, na morada dEle, Ele penetra os meus pensamentos. Nada foge do conhecimento de Deus, a meu respeito. E Ele também sabe as nossas escolhas. Versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Esquadrinhar eu já expliquei aqui uma vez, esquadrinhar é colocar em quadros, em quadrinhos, é dividir um todo em partes minúsculas. Esquadrinhar, Deus esquadrinha o meu andar, o meu deitar, ou seja, as nossas ações, aquilo que fazemos, e conheces todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos, esse trecho diz respeito àquilo que a gente escolhe. A palavra de Deus, em alguns momentos, diz: o homem pode escolher o seu próprio caminho. Provérbios fala muito sobre isso. Deus conhece aquilo que eu escolho para a minha vida. Deus sabe aquilo que eu escolho para a minha vida. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós não consultamos a Deus. Quando você consulta a Deus antes de tomar alguma decisão, antes de decidir por A ou B caminho, você deve consultar a Deus, porque você está consultando aquele que conhece o caminho que você vai tomar. Deus conhece aquilo que eu estou querendo fazer. Aí você pede a Deus: Senhor, eu estou querendo mudar de cidade, Senhor. É o caminho que eu quero tomar. Me ajuda, Senhor, a tomar essa decisão, porque por mim mesmo eu não sei o que é bom para mim. Pronto. Você está se relacionando pessoalmente com Deus. Olha o impacto do conhecimento de Deus na sua vida. Você está se relacionando com Deus, com seu Pai, aquele que sabe o que é melhor para você. E Ele vai te direcionar para aquilo que é melhor para você, segundo a vontade dEle. Deus também conhece o meu e o seu falar. Versículo 4: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Não é aquilo que você vai dizer somente num momento. Ainda a palavra que sabe o que é? Tudo aquilo de palavreado, de conversa, de fala, de expressão oral que você vai declarar, vai falar, vai expressar, vai exteriorizar durante a sua vida. A palavra, não são as palavras, é a palavra, é o todo do que você vai falar na sua vida. Deus conhece os milhões de palavras que você já disse e vai dizer. Você percebeu a intensidade desse conhecimento de Deus? Ainda a palavra me não chegou à língua, e o Senhor já conhece todo o conteúdo verbalizado da minha vida, Deus já conhece. Isso impacta a sua vida, meu irmão, minha irmã? Se não, deveria impactar, porque Ele conhece tudo a nosso respeito.
a meu respeito. Os comentaristas deste verso aqui, eles ensinam que Deus ele não precisa conhecer você pelo que você fala. A gente conhece um ao outro muitas vezes pelo que a gente fala. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você parar, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 10 minutos, meia hora perto de alguma pessoa, e o assunto que a pessoa falar, aquilo que ela estiver verbalizando ali, o que tiver mais ênfase para ela, o que ela repetir com mais frequência, saiba que é aquilo que está no coração dela. Se você ficar me ouvindo falar sobre o Palmeiras, você vai concluir que o Rodrigo só tem Palmeiras no coração. Grande coisa, né? Vocês entenderam? Mas Deus não precisa ouvir o que a gente fala para nos conhecer. Não, Ele conhece a fonte das nossas palavras. Ele conhece o nosso coração. Deus não precisa ouvir o que eu falo para tirar as suas conclusões. Ele já conhece o meu coração, de onde brotam as minhas palavras. E aqui no verso 5, Davi declara que ele desfruta da proteção de Deus. Olha o versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. O Senhor me conhece, e ao me conhecer, Ele me protege. Ele sabe que eu sou pó. Ele sabe que muitas vezes eu me coloco em enrascadas por tomar caminhos tortuosos, mas ainda assim o Senhor me cerca por trás e por diante, e sobre mim Ele põe a sua mão poderosa e não me deixa sair do caminho. Nós erramos muitas vezes tomando decisões, mas ainda Deus, por sua misericórdia, a sua mão está sobre nós, atrás de nós, diante de nós, nos livrando de consequências terríveis por decisões erradas que nós tomamos. Misericórdia de Deus. E Davi sabia muito bem disso, versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Davi se entrega aqui, nesse relacionamento lindo e pessoal com Deus, dizendo: Senhor, eu estou conhecendo o Senhor, mas é maravilhoso demais para mim, é muito elevado, eu não consigo atingir, eu não consigo chegar ao fim desse conhecimento. Conhecimento, saber sobre Deus nunca acaba, não tem validade, não tem quantidade, não tem limitação. Você vai passar a sua vida inteira conhecendo a Deus e você vai conhecer quase nada sobre Deus. E sabe o que você vai passar na eternidade a fazer? Conhecer Deus, uma relação perfeita com Ele. Você e eu estaremos lá na eternidade para conhecer o nosso Senhor e adorar a Ele, porque, como eu disse no início, nós conhecemos pessoalmente, isso gera em nós um desfrute e uma adoração. Sabe na eternidade o que você vai fazer? Conhecer Deus. Se você acha isso enfadonho, meu irmão, reveja a sua salvação, porque lá é isso que nós vamos fazer com muita alegria, desfrutar do conhecimento perfeito com o nosso Deus, não pleno, mas perfeito, no sentido de nós não termos mais nenhum impedimento, nenhuma limitação, de nós nos achegarmos perfeitamente com o nosso corpo glorificado diante de Deus e conhecer o Senhor. Agora eu estou aqui na eternidade contigo, muito obrigado, Senhor, pela passagem que o Senhor me fez passar, pela redenção que o Senhor me deu através do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, e hoje eu estou aqui diante de Ti para conhecê-lo, Senhor. E hoje, eu digo, na eternidade, aquele primeiro passo que você for dar, depois da sepultura, na eternidade, é conhecer e adorar a Deus. É maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir aqui e na eternidade também conhecer a Deus. Então, nestes primeiros 6 versos, Davi lhe apresenta aos seus leitores a onisciência de Deus, mas não este atributo de forma geral, como eu disse, não relacional, mas o quanto Deus o conhecia. Igreja, Deus sabe exatamente como eu me sinto, Deus sabe exatamente como você se sente, Deus sabe exatamente o que eu quero na minha vida, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu deixei de fazer, o que eu estou planejando fazer. Deus sabe profunda e perfeitamente. Deus me conhece de uma forma que eu mesmo não me conheço.
Deus me conhece muito mais do que eu me conheço. Você já parou para pensar nisso? Você tem um conhecimento de si, lógico, nós não temos doença mental. A gente tem conhecimento de nós mesmos, no sentido, nossa, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu não fiz, eu sei do meu passado, da minha história, da minha cultura, da minha família, ok, mas Deus conhece a gente muito mais do que a gente se conhece, no sentido de saber inclusive aquilo que nós vamos fazer. O nosso potencial, Deus conhece. Tudo isso. Eu não consigo me entender do jeito que Deus me entende. Senhor, eu não consigo me entender, Senhor, mas o Senhor me entende. Tanto que o Senhor me perdoa. Senhor, o Senhor sabe mais a meu respeito do que eu sei ao meu respeito. Por isso, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Quero me relacionar mais com o Senhor. Eu quero adorar mais o Senhor. Porque o Senhor, de fato, me conhece. Segunda parte, segundo destaque aí, de 7 a 12. A onipresença de Deus. 2 pontos. Deus está comigo. 7 e 8, olha só. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Por que a gente não consegue fugir de Deus? Porque Deus não tem realidade física. O que o Davi está falando? Deus é Espírito. E Deus, sendo Espírito, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, realizando N tarefas que Ele consegue fazer lá no Japão, lá na Austrália, lá na Itália, lá nos Estados Unidos, no Brasil, ao mesmo tempo. Deus não precisa de uma ordem, de senha. Pega a senha para poder ajudar vocês. Um por vez, tá? Deus é Espírito. E aí Davi diz: para onde então eu me ausentarei do Senhor, do Teu Espírito? Para onde que eu vou fugir da Tua face? Face é o que Deus está olhando. Para onde eu vou fugir dos Teus olhos, Senhor? O Senhor vê tudo. Aí ele dá uns exemplos. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nós precisamos cada vez mais falar para nós mesmos: é impossível fugir da presença de Deus. Você sabe disso, mas muitas vezes eu também sei, mas ainda assim, por vezes nós tentamos escapar da presença de Deus. Como Jonas. Jonas, ele tinha um conhecimento sobre Deus. Tanto é que perguntaram para ele: qual é o Deus que você serve? Eu sirvo o Deus dos hebreus, Salvador. Ele conhecia sobre Deus. Ele conhecia que Deus tinha todo o poder. Mas sabe o que ele decidiu? Eu vou fugir da presença de Deus. E lá em Tarsis eu vou ficar inválido para Deus. Deus vai tentar me usar, mas lá em Tarsis vai ser um refúgio, que Deus não vai me alcançar. Foi isso que Jonas pensou. Mas é impossível. E Davi desenha aqui diversas dimensões para nós imaginarmos as tentativas de escapar de Deus, mas não existe. Não tem altura que Deus não esteja, não tem profundidade onde Deus não esteja. Ele continua: se toma as asas da alvorada, ou seja, tomar as asas da alvorada é a ideia de nós tomarmos carona, pegarmos carona na luz do sol ao raiar na manhã. A alvorada é isso, o sol nascendo. Se fosse possível nós subirmos na garupa da luz do sol da manhã, sabe o sol quando ele está nascendo, raiando no dia, no horizonte? Isso é a alvorada. E de repente você percebe, tem imagens às vezes de fazenda, assim, de descampado, que é possível ver assim a escuridão da madrugada indo embora e o sol indo assim no horizonte, e o sol nascendo, aquele raio maravilhoso do sol nascendo no horizonte. E Davi fala: se eu tomo as asas da alvorada, ou seja, se eu pego essa luz do sol e vou embora, ou me detenho nos confins dos mares. Aí Davi dá outro exemplo. Por exemplo, se eu for lá no fim dos mares, lá onde os oceanos acabam, se eu for para lá, no limite dos mares, é possível nós fugirmos de Deus, escondermos de Deus? Deus estará lá. Olha só o 11:
E com relação à escuridão, né? Com relação às trevas, com relação a nos escondermos de Deus fora da luz, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Davi está pensando assim, não consigo ir fisicamente para outro lugar, Deus está lá, Deus está no outro lugar, ok, e a escuridão? Vamos pensar na escuridão. Aí ele conclui no 12, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que Davi está dizendo? Não é que Deus é trevas e luz, não, nunca diga que Deus é treva, porque o seu Deus não é treva, seu Deus é luz. E quando Deus chega e Ele é luz, as trevas se dissipam, as trevas vão embora, as trevas não existem diante de Deus. Não há treva diante de uma luz perfeita como Deus. As trevas e a luz são a mesma coisa, ou seja, Deus que é luz, destrói, dissipa, aniquila as trevas. É isso que Davi está dizendo. Ainda que eu tente me esconder de Deus, vivendo em trevas, fugindo de Deus, vivendo na escuridão, nas trevas, o Senhor é luz, e Ele chega e revela tudo a meu respeito. Deus é luz. Mas sabe o que acontece? Não é que Davi aqui ele estava tentando escapar de Deus, não é. Aqui Davi não estava dando dica para nós fugirmos de Deus, quando nós estamos mal com Deus, quando a gente está mal com a igreja, mal com os irmãos. Não é isso. Ele não está aqui dizendo com o desejo de se ver livre de Deus. O fato de Deus a todo tempo estar com ele não é ruim. Quando Davi declara isso, ele está declarando algo que não é que o constrange, não é algo que o incomoda, que sufoca, que escraviza, que faz mal para ele, não. Esse conhecimento da onipresença de Deus faz com que ele fique reconfortado. Saber que Deus está em todos os lugares, isso faz bem para ele. Olha o 10, eu pulei propositalmente o 10, agora volte. Ainda lá, olha só, em todos os lugares, seja no alto, no profundo, no fim dos mares, tomando carona com a luz, nos escondendo nas trevas, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Em outras palavras, é disto, Senhor, que eu preciso que o Senhor esteja sempre comigo. Essa convicção de que Deus está comigo é reconfortante, é segurança para você e para mim, porque eu sei que o Senhor me guia e me sustenta com as suas próprias mãos. Irmãos, muitas coisas não acontecem na sua vida porque Deus impede, porque Deus guia a sua e a minha vida com a sua mão. Ele nos sustenta. Meus irmãos, se você tem o sustento hoje é porque Deus está com a destra dele com você, sustentando você. O Senhor está conosco, o Senhor está comigo. Se nós estamos incomodados com a presença de Deus, é porque algo de ruim, entenda, algo de ruim é pecado. Pecado está nos fazendo rejeitar a presença de Deus em nossas consciências. Quando nós estamos pecando, a gente tenta dar um nó na nossa consciência, falar, não, Deus não está me vendo. Ou se Deus é onipresente, eu acho que aqui Ele não está me vendo, não. Isso é ruim. Nós estamos em trevas, e quando a gente se chega a Deus, que é luz, Ele revela o nosso pecado para o nosso bem. O salmista ele expressa que onde ele estiver, seja no mais alto, seja no mais baixo, seja no mais distante, seja nos extremos da possibilidade física de nós, onde nós pudermos ir, sempre e em todos os lugares, Deus estará com o seu amor e com o seu cuidado maravilhosos com Ele. Aleluia! Deus está conosco onde nós estivermos. Deus está comigo onde eu estiver. E ele começou dizendo que Deus sabe todas as coisas e mais, que Deus me conhece. Deus também está em todos os lugares
E a convicção mais próxima e mais intensa que nós devemos ter é de que Deus está comigo. Agora o salmista declara no ponto 3, no item 3, de 13 a 18, que Deus é o Criador, Deus me fez. Deus é o Criador, Deus me fez. Perceba aqui que o relato de Davi, ele registra um conhecimento interessante sobre genética, coisa que lá, naquele momento, talvez nem existisse a medicina como realmente um conhecimento, uma área da ciência. Hoje nós temos um conhecimento mais avançado da medicina, da genética, mas Davi aqui, ele relata pontos interessantes sobre a feitura do seu ser, sobre a criação do seu ser, sobre como Deus o fez. Versículo 13, vamos caminhar um pouquinho mais. Pois tu, Senhor, formaste o meu interior. Senhor, o Senhor me fez. O Senhor é o Deus Criador, mas o Senhor me fez. Tu me teceste no seio de minha mãe. O que é tecer? Tecer é fazer como se fosse fazer tecido, no tear. Alguém já viu tear? Eu vi essa semana, eu nunca vi presencialmente, mas eu vi vídeos sobre tear, sobre fazer tecidos, né? Na trama dos fios, fio a fio, a máquina vai passando e vai tecendo, vai fabricando. Aqui tem vários rolos, numa máquina assim que tem uma tábua. Hoje, lógico, tem outras automatizadas, né? Mas existe aqui rolos de fios para cá e de repente passa num processo em que daqui para lá sai um tecido, sai todo feito, trabalhado, fio a fio. Davi está dizendo: Senhor, o Senhor me teceste cada parte do meu ser, o Senhor me fez no seio de minha mãe. No seio na parte aqui de cima do corpo, para cima da cintura, é isso que ele está dizendo, né? Porque Davi não sabia o nome de útero, talvez, mas ele disse seio porque é a parte de cima da cintura. Graças te dou, 14, graças te dou. Davi, ele reconhecia que Deus o fez, e sabe o que ele fazia? Ele agradecia a Deus pelo jeito que Deus fez ele. Irmãos, muitas vezes tem pessoas que não agradecem a Deus, não estão contentes com o próprio jeito que Deus fez. Tem gente que não se aceita. Nós precisamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me fez homem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez mulher. Obrigada. Como o Senhor me fez? O Senhor me fez assim, com essa cor, com aquela outra cor, de tal raça, com esse cabelo, sem cabelo. Obrigado, Senhor. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Nós precisamos estar convictos que não somos do macaco. A igreja precisa proclamar que nós somos criados por Deus. E você, quando você for indagado, você é da evolução ou você é da criação? Olha, veja bem, então, a Bíblia diz que a gente foi criado, mas assim, tem evidências também aí, né, que parece que houve uma explosão mesmo. Meu irmão, não patine. Irmã, não dá escorregada, não. Creia. A minha alma sabe muito bem que eu fui criado. Não tem dúvida. Não tem questão, não tem questionamento. Você está certo disso, meu irmão? Amém. A minha alma sabe muito bem que existe um Deus Criador. Aleluia. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui Davi está dizendo: eu fui feito lá no interior da minha mãe, um algo escondido que ninguém consegue ver, porque não tinha ultrassom naquela época. Ninguém via o bebê dentro da barriga da mamãe. Ali então para eles era algo oculto. Era algo oculto. Profundeza. Mas o Senhor, Davi sabia que o Senhor conhecia os ossos dele sendo formados ali no interior da mãe dele, como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, o embrião, a substância ainda, a origem, a substância que não tem forma ainda, mas o Senhor estava com os teus olhos muito mais potente que um ultrassom, vendo, me fazendo dentro do útero da mamãe.
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que conhecimento profundo que Davi tinha de Deus. Ele sim reconheceu que Deus o fez, mas assim, parece que Deus me fez, Deus me criou, então a partir daquele momento Deus passou a me conhecer. Não, Deus fez Davi, mas Deus já sabia sobre Davi, Deus já havia determinado antes da fundação do mundo que Davi iria nascer. E antes da fundação do mundo, quando nenhum dia de Davi ainda viesse a existir, Deus já havia escrito todos os dias de Davi, até o dia que ele fosse morrer. Isso é profundo demais. Quando nenhum deles havia ainda, cada um deles escrito e determinado. Meu irmão, você crê que o seu último dia já aconteceu para Deus? Amém, bem está, é isso mesmo. O último dia da sua vida já aconteceu para Deus. A gente não sabe, por isso nós devemos viver na dependência do nosso Deus soberano, nos relacionando com Ele. Mas Ele já sabe. Ele já tem o relógio já startado há muito tempo sobre a nossa vida. E Ele já sabe da nossa eternidade. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Perceba, e eu volto a dizer que o que eu falei no início, Davi, ele está encantado não só porque Deus fez todas as coisas maravilhosamente bem, mas ele está admirado porque e como o Senhor o fez e cuidou dele com tantos detalhes. E mais, o Senhor já escreveu a nossa história inteirinha, a nossa existência já é acabada para Deus. Isto é assombrosamente maravilhoso, isto é admirável para mim e para você, isso deve nos encantar com o nosso Deus. E olha o verso 17 e 18: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Aqui ele exclama: ó Senhor, o que o Senhor planeja, o que o Senhor faz, o que o Senhor decide, os seus desejos, é maravilhoso demais, é precioso demais, Deus. E como é grande a soma deles. Olha, quanto do pensamento de Deus nós podemos contar? Davi responde: se os contasse, excede os grãos de areia. Os grãos de areia de onde? De um balde? De um copo? De uma pracinha ali do brinquedo das crianças? Não. Todos os grãos de areia que existem no universo. Todos. E os pensamentos de Deus são mais numerosos do que isso. Todos os grãos de areia excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aqui os comentaristas, eles parafraseiam no seguinte sentido: é impossível contar os pensamentos de Deus, eles são inumeráveis, é impossível ter sequer noção do quanto Deus sabe. Nós não temos noção do quanto Deus sabe. Você já contou carneirinho para dormir, por exemplo? Você vai contando e dorme, não é? É isso que Davi está dizendo aqui. No original, esse é o sentido de contar, dormir. Quando você acordar, nossa, eu não consigo entender Deus plenamente. É isso. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Nós não conseguimos contabilizar os pensamentos de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo reproduziu lá no capítulo 11 de Romanos, de 33 a 36. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. É profundo demais, é grande demais, é imenso demais, é extenso demais. Quão insondáveis são os teus juízos, Senhor, aquilo que o Senhor planeja, aquilo que o Senhor decreta. Quão inescrutáveis, ou seja, não dá para separar e identificar os seus caminhos, Senhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ele pergunta a Paulo, o apóstolo Paulo. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Só Ele. Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Quem que fez alguma coisa para que Deus fosse tocado e fizesse de volta? Ninguém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. E a ideia aqui é: quanto mais eu busco conhecer, mais entender e me relacionar com Deus, isto não me afasta de Deus, pelo contrário, isto vai cada vez mais me aproximar dEle. Isso traz descanso para você e para mim, irmãos. O conhecimento que nós temos de Deus não é para nos afastarmos dEle, pelo contrário, é para nos aproximarmos dEle, porque Ele vem até nós e Ele se aproxima de nós quando nós passamos a conhecê-lo e nos relacionarmos com Ele. E a última parte, do 19 ao 24, não dá para ficar quieto diante das ofensas contra o meu
Deus. Parece que Davi ele escreveu este trecho aqui do Salmo, mas não era para fazer parte desse Salmo. Vocês perceberam? Mas ele estava indo tão bem, assim, uma linguagem tão poética, bonita, né? Falando sobre tantas coisas belas. De repente ele dá uma trupicada. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Davi, ele está mostrando aqui para nós que quem ama a Deus, quem conhece a Ele, quem se relaciona com Ele, desta forma tão íntima, tão bela, nos versículos anteriores, não pode ficar passivamente inerte diante dos que desprezam e zombam do seu Senhor. Se você está conhecendo o seu Deus, ninguém vai falar mal dele para você. Ninguém vai zombar do seu Deus. Ninguém zomba do meu Deus, porque eu conheço Ele, tenho conhecido a Ele. E eu conheço pessoalmente, tenho experimentado um relacionamento com Ele. Tomara a Deus, aí Davi ora de forma imprecatória, com imprecação, pedindo juízo de Deus, pedindo castigo de Deus. Tomara a Deus, desce esse cabo do perverso, acabe com os perversos, Senhor, por favor, faça isso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Olha só, o Davi tinha um relacionamento com Deus, pediu a Deus para que Deus acabasse com os perversos, mas ele também se posiciona contra os perversos. Não é assim, ó Senhor, acabe com os perversos, mas eu tenho uma vida de mãos dadas com os perversos. Não, Senhor, acabe com os perversos, e eu também não quero ter amizade com os perversos. Tomara, Senhor, que o Senhor dê cabo dos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, os perversos, os homens de sangue. Eu também não quero. Senhor, o que o Senhor ama, eu amo. O que o Senhor odeia, eu odeio. Se o Senhor tem amizade, eu quero ter amizade. Se não é teu amigo, Senhor, não é meu amigo. Eles se rebelam insidiosamente, ou seja, traiçoeiramente contra Deus, e como teus inimigos falam malícia. Senhor, não aborreço eu os que contra ti, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Ô Senhor, se tem gente te aborrecendo, e eu estou gostando dessas pessoas, Senhor, está algo errado comigo. Aborrecer aqui é odiar, tá? Odiar. Senhor, se o Senhor odeia, eu quero aprender a odiar de forma correta, lógico, mas eu quero aprender a odiar, não amar, não dar as mãos para as pessoas que te aborrecem, que desprezam o Senhor, que traiçoeiramente são teus inimigos. Não quero, Senhor. Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço com ódio consumado para mim, são inimigos? De fato, é aquilo que Tiago, o irmão de Jesus, disse: aquele que quer ser inimigo de Deus é inimigo de Deus, e nós não podemos ser amigos do mundo sendo amigos de Deus. Tiago fala, não se engane, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Cuidado com aqueles que você tem dado as mãos, que você tem feito parcerias, que você tem entabulado amizades profundas. Cuidado, se for inimigo de Deus, vai te fazer mal, e Deus não está se agradando dessa situação. Não se associe com pessoas que são inimigas de Deus. Se posicione, porque você está conhecendo o seu Deus, e aí você quer agradar o Deus que você está conhecendo. E agora, para finalizar, no versículo 23 e 24, o que acontece? Davi aqui, ele estava aprendendo a se conhecer. No 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só, igreja, quanto mais nós vamos conhecendo corretamente a Deus através de sua palavra e nos relacionando intimamente com Ele, mais nós vamos nos conhecendo corretamente. Se você está conhecendo Deus corretamente, você vai aprender a se conhecer corretamente. É o espelho, como a palavra de Deus mostra. O espelho. Você está conhecendo Deus e você está se conhecendo. Por isso que Davi ele termina o salmo aqui do jeito que ele termina, porque ainda que ele esteja certo em pedir para que Deus castigue os inimigos, Senhor, castiga, acaba com os seus inimigos são os meus inimigos, acabe com ele. Mas ele não pede no final para Deus sondar o coração dele com confiança: Senhor, acabe com os inimigos, porque eu estou tranquilo, estou bem, dentro de mim está perfeitamente certo. Davi ele tinha plena consciência que o seu coração é enganoso,
E em algum momento ele mesmo poderia também se portar, viver como um dos inimigos de Deus, que ele mesmo se incomodava. Olha a humildade de Davi. Senhor, acabe com os perversos, mas Senhor, sonda o meu coração, porque eu também posso ser um deles. Ou posso estar agindo como um inimigo seu. Mas Davi não tinha dito no versículo 1, Senhor, sonda o meu coração. Davi já tinha pedido, já tinha dito, Senhor, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor conhece o meu pensamento. Mas por que aqui ele diz novamente, Senhor, sonda o meu coração, sonda, meu Deus, conhece o meu coração? Davi aqui ele expressa uma humildade, reconhecer, sempre precisava de Deus. Sonda-me, Senhor, mas me sonda de novo, Senhor. Conhece o meu pensamento, Senhor, o Senhor conhece, mas o Senhor conhece mais. Me mostre mais sobre mim, Senhor. Sonda-me mais, Senhor. Tem momentos que na vida uma verdade é uma verdade sim, mas ela ganha uma nova cor. Parece que ela se renova, mas não no sentido de ser outra verdade, mas é aquela verdade que naquele momento agora passa a ter um outro sabor para você. Por exemplo, você sabe que Deus é fiel. Aí você, num determinado momento da sua vida, você canta, Senhor, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Naquele momento, aquela verdade que você já conhecia, parece que ganha cor, parece que ganha um novo sabor, porque, Senhor, o Senhor é fiel nessa situação que eu estou passando. É uma verdade que ganhou nova cor, novo sabor. É isso que Davi está dizendo. O Senhor me conhece, todavia, Senhor, conheça mais o meu coração, remova qualquer imundícia mais secreta e imperceptível do meu coração. É isso que Davi está com humildade pedindo ao Senhor e nos ensinando nesta manhã, conhecendo Deus, confessando os nossos pecados a Ele, pedindo, Senhor, sonda meu coração, Senhor. O Senhor já me conhece, mas me conhece mais, Senhor. Eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu estou perdido. Sou terrivelmente pecador. E tenho sim, Senhor, um potencial para fazer tantos males como os inimigos, como os perversos. Portanto, Senhor, sonda o meu coração. Conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Sabe como que tudo isso impactou o salmista? Eu concluo então. E como isso deve nos impactar? Esse relacionamento saudável com Deus nos impacta de tal forma a gerar um conhecimento experimental crescente. O que é um conhecimento experimental crescente? É o conhecimento que nós temos que afeta a nossa vida. E nós experimentamos ter relacionamento com Deus. Deus não só sabe todas as coisas, então você vai declarar o quê? Deus me conhece. Deus não só está em todos os lugares, mas você vai declarar: Deus está comigo. Deus não só criou todas as coisas, mas você vai declarar agora com relacionamento experimental com Deus: Deus me fez. E que eu não fique quieto quando Deus, aquele a quem eu mais amo, é ofendido. Que este salmo não seja só uma ficha sobre Deus, mas que seja um instrumento através do qual nós vivamos com Deus e para Deus. No nome de Jesus. Amém.